Olá, obrigado pela tua participatividade aqui junto ao tutorial. Nele vou falar hoje a respeito de alguns atalhos e funcionalidades básicas para encurtar as nossas ações dos recursos e ferramentas junto aqui à área de trabalho. Talvez seja aí um tutorial que interesse bastante a quem está dando os primeiros passos no Blender. Para quem já conhece, talvez não seja muito interessante. Mas vamos entender aqui de que forma a gente pode agilizar aqui o nosso trabalho em determinadas situações. Pessoal, primeiro ponto aqui, nós vamos voltar a nossa atenção para esse objeto todo colorido aqui, onde nós temos cores vermelha, azul e verde. E temos algumas letras funcionais que representam as coordenadas espaciais. O que são as coordenadas espaciais? São os eixos cartesianos que vão promover aquela perspectiva da nossa visão dos objetos em relação à área. Nós vamos trabalhar com uma coordenada vermelha, que é representada pela letra X, que denominamos eixo espacial X. Vamos trabalhar com uma coordenada verde, que denominamos Y, que é representada por essa linha verde aqui, que corre da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E temos também uma coordenada de cor azul que representa uma linha que inicialmente nós não vamos perceber na inicialização do Blender 3D. Nós só vamos conseguir perceber essa linha se nós viermos nesse menu aqui, ó, na parte superior da janela 3D View, denominado Overlays, que é sobreposição. Vamos clicar e aqui vocês vão ver que eu tenho entre as opções Axis o eixo Z, que não é visível. Clicando nele, ó, nós colocamos a linha visível aqui para a nossa orientação. Então nós temos aqui, se vocês olharem, o eixo Z, que é essa linha de cima a baixo ou de baixo a cima, o eixo Y da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e o eixo vermelho, que é a linha vermelha de cima para baixo e de baixo para cima. Nós vamos ter o que aqui? Altura, largura e profundidade do objeto, certo? Então essa visão que nós estamos tendo aqui, nós estamos trabalhando com três eixos, que é o eixo X, Y e Z, que nos dá a condição de perspectiva. Então, para nós alterarmos as nossas visões em relação ao ponto de vista da área, nós podemos utilizar desse objeto, que é chamado gizmo, que é, na verdade, essa bússola orientadora da área espacial. Se nós encostarmos o cursor do mouse sobre a mesma, clicando o botão esquerdo e com ele pressionado, nós podemos movimentar o mouse e com o botão esquerdo pressionado para criarmos movimento na área, dando a sensação de movimento do que estamos realizando aí nesse espaço que é a nossa prancheta de trabalho. O interessante aqui é que vocês vão ver que nós temos certos pontos dos quais nós podemos clicar aqui nesse objeto chamado gizmo para mudarmos a orientação de vista em relação a como nós veremos essa área de trabalho. Exemplo, se eu clicar no Z com o botão esquerdo, vocês vão observar que aqui no canto superior esquerdo, ele está indicando que nós, quando clicamos aquele Z, nós passamos a obter a vista do objeto pelo topo. Vocês vão ver isso aqui, ó, topo ortográfico. Por que ortográfico? Porque eu só vou conseguir enxergar dessa forma aqui dois eixos, que é o eixo Y, representado pela linha verde, e o eixo X, representado pela linha vermelha. O que diferencia a visão ortográfica de perspectiva é que quando nós movimentamos, nós conseguimos enxergar na visão de perspectiva os três eixos. Na visão ortográfica, não, nós só trabalhamos com dois eixos. Então, se eu clicar aqui no Z, eu vendo o objeto por cima, eu estou vendo somente o eixo Y e o eixo X. Se eu tentar mudar para o ponto de vista Z, eu estou vendo somente pela visão ortográfica, porque eu só estou vendo dois eixos, o eixo Z e o eixo Y. Na verdade, o eixo X, que é o eixo vermelho, ele está sendo apontado em nossa direção. Se eu clicar em Y, vejam que eu só vou conseguir enxergar o eixo Z e o eixo X, porque o eixo Y está apontado em minha direção. Então, a visão no modo ortográfico permite apenas trabalharmos em dois eixos. Se movimentamos esse gizmo, que é essa bússola orientadora, nós temos a visão pelo modo de perspectiva. Notem que aqui, ó, ele muda o nome de ortográfico para perspectiva, porque estamos observando os três eixos
posicionados aqui na área. Entendendo esses eixos, nós vamos partir agora para aquelas nossas funcionalidades, que são as teclas que mais usamos de forma prática aqui nos nossos tutoriais. E uma das teclas de atalho aqui que eu vou utilizar é o tipo de tecla de atalho para orientação de transformação do objeto. Nós podemos transformar o objeto usando todos esses ícones que estão aqui na esquerda. Exemplo, eu posso usar o Move. O Move eu crio aqui, ó, uma setinha junto ao objeto que me permite deslocar o objeto por todos os eixos possíveis aqui na área. Se eu selecionar a opção Rotate, em vez de setas eu uso círculos coloridos, nos quais eu posso movimentá-los, e cada cor desse círculo representa a coordenada onde eu vou fazer o processo da transformação. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o círculo verde, que representa quem? No gizmo, a coordenada Y. Se eu usar agora a formatação Scale, em vez de setas pontudas, eu vou ter setas quadradas. Se eu encostar o cursor nessas setas, pressionando o botão esquerdo, eu consigo alargar ou alongar o objeto através, ó, do eixo que é o movimento. Nesse caso é uma seta vermelha e ele representa quem aqui no gizmo? A coordenada X. Para utilizar todos os recursos de uma vez só, nós temos a opção de utilizarmos aqui o Transform, onde eu tenho todo o simbologismo dessas coordenadas, a exemplo da seta pontuda, do círculo e da seta quadrada, para fazer a opção de deslocamento. Então, se eu utilizar os recursos tendo como base as cores, eu vou fazer a transformação seguindo o passo dessas orientações espaciais. Para eu poder desabilitar a visualização das setas transformadoras, eu posso clicar aqui no Select Box e agora eu vou usar os atalhos. E esses atalhos são as teclas do teclado que eu posso utilizar para agilizar o processo da ação. Exemplo aqui do Move, o Rotate ou do Scale, eu tenho a letra R, que representa o Rotate. Eu posso rotacionar o objeto de forma livre clicando a tecla R. Eu tenho o S de escala, que representa o Scale. Eu posso fazer a escala livre. Eu tenho o G, que representa em inglês a palavra Grab, que me permite fazer a opção do Move, que é o deslocamento do objeto. Quando eu teclo R, eu estou rotacionando o objeto, mas eu posso me utilizar da letra que representa a coordenada espacial para fazer o deslocamento desse objeto pela coordenada que eu quero. Exemplo, R e depois digito Y. Eu desloco a rotação pelo eixo Y. RZ. Eu faço a rotação pelo eixo Z. Se eu digitar RX, eu faço a rotação pelo eixo X. Da mesma forma, a escala. Se eu usar o S de escala, SX, eu faço a escala pelo eixo X. Se eu usar o SY, eu faço pelo eixo Y. Se eu usar o SZ, eu faço pelo eixo Z. Deslocamento. GX. Desloco pelo eixo X. GY pelo eixo Y. GZ pelo eixo Z. Entendeu? Então eu posso usar essas teclas de atalho em conjunto com essas letras da coordenada para poder fazer as transformações que esses mesmos transformadores aqui da esquerda fariam junto à área de trabalho. Então é uma forma de atalho rápido. Outro atalho rápido que nós utilizaremos é mudarmos a nossa área de trabalho. A área objeto é a área onde nós trabalhamos o objeto por um todo. Chamamos modo objeto. Quando nós queremos trabalhar a malha do objeto, nós temos que sair da Object Mode e temos a opção de entrarmos no modo Edit Mode. Veja que aqui nós podemos trabalhar o objeto individualmente, através de quem? Das suas faces, arestas e vértices. Então, para eu alterar entre um modo de trabalho, que é o modo Edit Mode, e o modo Object Mode, eu posso usar uma tecla de atalho, que é a tecla Tab do nosso teclado aí, alfanumérico.
Então, quando eu uso o Tab, veja que eu alterno entre um modo ou entre o outro. Alguns dos nossos internautas que acompanham os tutoriais aqui no canal já informaram que estão tendo dificuldades quando usam Tab. Talvez seja por algum erro na configuração ou alguma configuração diferenciada que foi feita quando utilizou aí a iniciação da interface experimental. Mas se vocês usarem a tecla Tab, vocês conseguem automaticamente essa funcionalidade. Ela pode ser alterada através da caixa de preferências, se vocês quiserem. Mas não vou mexer nisso, senão complica um pouco. Caso o seu Tab não esteja funcionando, eu aconselho que vocês venham aqui em cima com o botão esquerdo e selecionem a opção entre o modo objeto ou o modo Edit Mode. Outra tecla de atalho que vamos usar muito aqui é a tecla chamada Shift D. O que é o Shift D? Ele nos permite fazer a cópia rápida do objeto. Nós poderíamos selecionar o objeto, poderíamos clicar o botão direito do mouse e aqui nós teríamos, entre as opções, a opção Duplicate Objects. Veja que essa funcionalidade aqui, ela pode ser representada por esse atalho, Shift D. Então, em vez de eu ter que dar o clique no botão direito, vir aqui e selecionar, eu já me acostumei a usar o Shift D. Se eu movimentar o mouse, veja que eu já tenho a cópia aqui duplicada. E eu posso usar essa cópia sendo movimentada ou rotacionada sobre qualquer eixo. Como é que eu faço isso? Se eu usar o Y aqui, quando eu movimentar o mouse, eu estou movimentando pelo eixo Y, tá vendo? Se eu usar o X, a cópia vai ser movimentada pelo eixo X. Se eu usar o Z, ela vai ser movimentada pelo eixo Z. Se eu der o ESC, eu cancelo a movimentação, porém a cópia continua aqui. Então, para eu movimentar essa cópia, já que ela está selecionada, eu posso usar agora aquele atalho G, Y. Eu desloco a cópia pelo eixo Y. X, eu desloco pelo eixo X. Z, eu desloco pelo eixo Z. ESC, eu volto ao ponto original. Tá? Então, G, X, eu vou colocar o objeto um pouco mais aqui. Para eu poder voltar a qualquer ação que eu tenha feito, eu posso usar o atalho Ctrl Z, que significa retorne à ação anterior. Então, repare, eu já criei um objeto duplicado aqui na área. Para poder fazer essa funcionalidade é o Ctrl Z. Olha. Quando eu dou Ctrl Z, eu retorno a ação. Usar a tecla GX, vejam que eu trouxe a cópia para cá, para esse ponto, porque ele voltou aquela ação da cópia e o objeto ficou no ponto original. Então, digamos, eu não fiz essa cópia aqui, eu tenho uma outra tecla de ação que vai me permitir eu repetir o processamento de cópia e a movimentação que eu fiz da primeira ação que eu executei. Então, se eu der o Shift R, eu estou movimentando o objeto, pois a última ação que eu fiz aqui na área foi de movimentação do objeto através do GX. Então, ele movimenta naquela mesma proporcionalidade. Se eu usar o Ctrl Z, eu volto à ação até o ponto inicial. Bem, digamos que eu crie uma cópia desse objeto aqui e dê um Shift D, Y. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. Então eu fiz uma cópia e de forma automática, antes de dar o Enter, eu movimentei o objeto. Se eu usar o atalho Shift R, eu repito as cópias utilizando esse mesmo espaçamento. Se eu quiser dar o Ctrl Z, eu volto às ações. No modo Edit Mode, pessoal, nós usávamos o atalho W para nós obtermos um menu especial. Nesse caso aqui, na versão experimental, se você configurou de forma correta a versão, para entrar com um novo modo, se vocês clicarem com o botão direito do mouse, vocês vão ter as opções referentes ao que vocês utilizarem em relação de seleção lá de objetos, que pode ser face, aresta ou vértices, o menu de contexto, que é o menu especial baseado no recurso que vocês optaram aqui nessa seleção, que pode ser, como eu falei a vocês, vértices, edges, que são arestas, ou faces. Se eu mudar aqui para o modo edges, clicando no botão direito, eu vou ter o menu especial relativo a quem? As arestas. Se eu clicar na face, se eu clicar o botão direito, eu vou ter o Face Context menu, que é referente às faces. Lembrando a vocês que eu tenho uma diversidade de funcionalidades de menus aqui em cima, que vão também permitir essas mesmas opções do menu especial. Então nós temos aqui de Mesh,
de vértices, arestas, face. Mesh é por um todo a malha. Vertex, tudo que for referente a vértices. Edges, tudo que for referente a arestas. Face, tudo que for referente. E o V, tudo referente a mapeamento aí do objeto. Então, usando o Tab, eu retorno para a nossa Object Mode. Outra forma que nós temos aqui de usar é o modo de visão de câmera. Nós já vimos que a gente pode clicar nessa câmera que a gente muda para visão ou clicar nela para sair da visão. Se vocês possuírem aí no computador de vocês aquele teclado que fica à direita, que é o teclado numérico, vocês podem usar a tecla 0 a partir dele, ó, que vocês obtêm o acesso direto ao mesmo recurso. Se eu clicasse aqui. Tem gente que não gosta da versão no modo inglês, que acha complicado. E eu não uso aqui a versão no idioma em português, pessoal, porque eu tenho tido algumas dificuldades em relação a gravar os tutoriais quando eu mudo para o idioma em português usando o gravador que eu utilizo aqui para gravar os tutoriais. Em determinados momentos existe uma certa demora das ações e muitas vezes o programa sai, se desliga. Então eu prefiro usar ele no formato inglês, onde eu observei que não acontece o problema. Mas se vocês quiserem alterar o idioma de vocês para o português, é simples, vocês vão vir aqui no menu superior, na opção Edit, que é a edição, e aqui vocês vão clicar em Preference. Vocês vão abrir aí a opção de preferências, e aqui em Interface, vocês vão clicar, vocês vão ver que eu tenho na opção Translation, que é a translação do idioma, vocês podem escolher aqui, ó, abrir, procurarem o português Brasil, que é o Brasília Português, eu vou selecioná-lo, selecionar essa opção Translation para o idioma funcionar, e aqui eu vou determinar que eu quero utilizar a tradução tanto para as ferramentas, como para a interface e como para os novos dados. Se eu quiser usar sempre esse idioma em português, eu clico em Save Preference. Se eu quiser somente usar nesse momento, basta eu selecionar, sair e vejam que todo o idioma aqui está tudo em português. Alguns recursos talvez vocês ainda não tenham em português. Então se vocês vierem aqui em novos, em arquivo, vocês vão ver que muitas das ferramentas aqui constam em português. Quando vocês vão olhar aqui as propriedades, muitas informações estão em português. Vou manter o meu aqui na condição em inglês. Então eu volto em Preference, vou tirar esse Translation, vou desabilitar essas opções e vou sair, eu volto a minha condição para o inglês. Então até o próximo tutorial, um forte abraço.